Então, boa noite a todos os participantes. Boa noite inicialmente aos componentes da mesa, o Dr. Eduardo Medeiros. O Dr. Eduardo Medeiros, ele é médico infectologista, professor associado da Escola Paulista de Medicina, lá no Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, e é também o atual presidente da Sociedade Paulista de Infectologia. E o doutor Jacques, me perdoe, doutor Jacques, depois eu peço para o senhor se apresentar com o seu sobrenome, que é de uma pronúncia que eu vou evitar de falar para não errar a pronúncia do seu nome. O senhor, depois, por favor, me desculpe e apresente o seu nome, o seu sobrenome com a pronúncia correta. O doutor Jacques é médico, supervisor também, infectologista, da UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, aí em São Paulo. Então, agradeço de antemão o convite da Sociedade Paulista de Infectologia para coordenar essa mesa. O professor Eduardo vai falar sobre o tratamento de pneumonia associada à ventilação mecânica, infecção da corrente sanguínea associada a catéter vascular, e o Dr. Jacques vai falar sobre o tratamento da sepse em UTI. Né? Então, ambos palestrantes terão 20 minutos, cerca de 20 minutos, a gente vai controlar aqui mais ou menos o tempo para apresentar suas palestras, depois a gente abre para eventuais discussões no chat, tá bom? O tema que me coube, então, é o tratamento da sepse associada à Covid-19. Eu agradeço o convite ao Edu. E, Plínio, é Steinbock. Mas fica tranquilo que você não é o único que não consegue pronunciar esse nome. Eu sou médico intensivista, sou chefe da UTI do Hospital Emílio Ribas e trabalho também na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar no Instituto da Criança, no Hospital das Clínicas da USP. Bom, esses são os meus conflitos de interesse eventuais para essa apresentação e essa é a agenda. Quer dizer, vamos trazer um pouco essa discussão para o Survive Sepsis Campaign para ver como é que ele se posiciona em relação à antibiótico terapia precoce na sepsis. O nosso foco é basicamente antibiótico terapia na sepsis no Covid, né? Já que é um contexto de doenças infecciosas e infecções bacterianas. Trazer alguma discussão a respeito, bem resumida, da fisiopatologia da Covid-19, apresentação clínica e como é que isso pode interferir, eventualmente, nos diagnósticos de um quadro sepsis, de sepsis sobreposto. E aí algumas perguntas, será que é possível distinguir uma sepse bacteriana, uma infecção bacteriana sobreposta ao que seria a evolução natural da Covid-19, já que estamos falando de duas situações que cursam com um quadro inflamatório importante, e vamos ver o que existe de diretriz aí, baseada em evidência, em relação ao tratamento antimicrobiano dos quadros sépticos da Covid-19. O guia do Survive Sepsis Campaign, acho que todo mundo está habituado a ela, sabe do que se trata. Essa é a última edição, 2016, com algumas atualizações que vem surgindo, e a maneira como ela se posiciona em relação à antibiótico terapia na sepse, no choque séptico, não mudou, continua a mesma, e a recomendação é o uso da antibiótico terapia adequado o mais precoce possível, com os bandos de 1 hora, eventualmente de 3 horas, mas o antibiótico tem que ser entrado na primeira hora do reconhecimento do choque séptico. Isso, basicamente, depois desse trabalho, que é o trabalho pivotal do Anand Kumar, que quantificou o risco, entendeu? Que o retardo para o início de antibiótico traria para os pacientes com sepse que desenvolvessem hipotensão, mostrando que cada hora, após o início da hipotensão no paciente séptico, cada hora de retardo para início da antibiótico terapia efetiva agregava um risco de letalidade de 7,6%. Nas primeiras 6 horas, então, cada hora aumenta 7,6%, e esse trabalho foi o trabalho pivotal que alçou a recomendação a nível A1, aquele de máxima robustez epidemiológica, todas as guias terapêuticas de terapia intensiva com relação a tratamento antimicrobiano na sepse. Pois bem, mas nós estamos aqui para falar de Covid-19 e sepse. Então, resumidamente, a Covid-19 é aquela situação que todos nós estamos enfrentando hoje, uma infecção que entra no nosso organismo pela via inalatória e rapidamente tem a possibilidade, o potencial de comprometimento de todos os órgãos, cérebro, coração, fígado, rins, intestino, pulmões principalmente, e nos pulmões eu vou fazer um pequeno detalhamento para mostrar que o tipo de comprometimento pulmonar é um emblema daquilo que acontece no resto do organismo. Então, nós tendo receptores para o vírus, tanto na face endotelial quanto alveolar dos pulmões, nós temos a invasão viral do tecido pulmonar,
que provoca basicamente dois tipos de lesões, né? Nós encontramos desde aquelas lesões caracterizadas pelo dano alveolar difuso, onde nós temos alterações citopáticas, eventualmente algum nível de infiltrado inflamatório, mas também quadros trombóticos, tanto em microcirculação pulmonar, quanto quadros tromboembólicos, onde o trombo se originou à distância e, por um fenômeno de embolismo, acabou parando no pulmão. Então, basicamente, a fisiopatologia, a fisiopatogenia associada à Covid-19, ela está embasada na interação desses dois mecanismos fisiopatogênicos, né? Ativação de fatores de coagulação, ativação plaquetária, lesão subendotelial associada à inflamação. Tanto independente, inflamação causando o quadro trombótico, quanto os quadros de trombose potencializando a inflamação. Chamamos de tromboinflamação. Então, nesse contexto, quer dizer, esses dois pilares, que são os pilares que justificam, que explicam basicamente a fisiopatogenia dos quadros graves de Covid-19, a gente não vai ficar aqui falando de coagulação, porque não é o objetivo dessa apresentação, ficar discutindo fisiopatologia específica do Covid-19, mas em relação à inflamação, isso é importante, porque se nós estamos falando de sepse, estamos falando basicamente do diagnóstico de sepse nesse contexto, sepse nada mais é do que uma manifestação inflamatória, né, de uma maneira simplificada. Então, já surge daí uma primeira dificuldade. Como é que eu vou distinguir esta inflamação, que eu chamarei de sepse, né, da outra na qual ela está surgindo? Quer dizer, um contexto que a gente já sabe que se caracteriza por uma inflamação brutal, que é a Covid-19, entendeu? Quando que eu vou conseguir distinguir, como eu farei para distinguir uma nova sepse nesse contexto? Como é que eu vou distinguir o que seria a evolução natural do Covid-19 de um quadro de infecção bacteriana sobreposto? Isso porque o Covid-19 tem essa capacidade de ativar uma série de células inflamatórias e dessa ativação resulta uma tremenda liberação de citocinas inflamatórias que justificam e explicam o quadro que esses pacientes apresentam, que na mídia ganhou o nome de tempestade citoquímica, né? O principal marcador dessa tempestade citoquímica, das citocinas inflamatórias liberadas, é a interleucina 6. Né? E o que a gente vê é que a partir da primeira semana há uma tremenda inflamação. Essa inflamação ela é progressiva e ela é mais intensa justamente nos pacientes mais graves e que eventualmente evoluirão a óbito. Né? E os marcadores principais dessa progressão são os marcadores de inflamação que também encontramos no quadro séptico. Então, nós temos aqui a interleucina 6, né, e o que a gente vê é que a partir da segunda semana ela começa a apresentar um aumento mais intenso, e a ferritina, que não é uma citocina, mas que a gente vê que ela vai tendo uma progressão a partir do início dos quadros e que estão relacionados, esses dois marcadores são sensíveis biomarcadores de quadros inflamatórios. Especificamente em relação à ferritina, eu acho que vale esse comentário, porque em algumas circunstâncias a ferritina assume um crescimento maior e acaba inserindo a Covid-19 num contexto de outras doenças que nós chamamos grosseiramente de síndromes hiperferritininêmicas, né? Das quais fazem parte, né, os quadros de síndrome de ativação macrofágica que encontramos em lúpus, as síndromes hemofagocíticas que encontramos num sem número de situações, né, os quadros de CAPS e assim por diante. O que nos traz uma outra dificuldade adicional. Quer dizer, então, além da dificuldade diagnóstica, de diagnosticar e distinguir o que é uma sepse no contexto de um Covid-19, ou seja, duas situações que cursam com grande inflamação, eventualmente a Covid-19 ainda tem umas apresentações um pouco distintas, caracterizadas por hiperferritinemia, e que vão demandar um tratamento diferente, eventualmente até da Covid-19. Nós tivemos alguns casos, nós tivemos que pulsar com corticoide. Eventualmente você precisa usar etoposide, dependendo da magnitude, do tipo de ativação macrofágica associada à hiperferritinemia que esse paciente apresenta. E, de novo, nós estamos vendo pacientes que fenotipicamente, clinicamente, são quase que indistinguíveis, demandando o diagnóstico preciso, porque a terapêutica é distinta. Num quadro séptico, eventualmente eu escalonaria ou introduziria um antibiótico ou antifúngico, que se não tivesse feito isso antes, enquanto que nesse contexto, eventualmente eu tenho que acelerar e acentuar os meus mecanismos com drogas imunossupressoras, né, para trabalhar mais a imunomodulação. Bom, nesse contexto, resumidamente, o que nós temos aqui, basicamente, duas possibilidades terapêuticas para fazer esta modulação. Uma é o corticoide. E hoje, essa é uma das poucas recomendações com nível A1
né, para tratamento dos quadros graves de Covid-19. A gente, depois dos resultados do estudo no protocolo Recovery no Reino Unido, é mandatório hoje, a recomendação é absoluta, de que se utilize dexametasona, dose de 6 miligramas por dia, por 10 dias, para todos os pacientes internados com Covid-19 que sejam dependentes de oxiterapia, que estejam recebendo oxigenoterapia. O impacto ele é muito grande. Nos pacientes que estão intubados sob ventilação mecânica, foi detectada uma redução de 35% na letalidade, enquanto que nos pacientes menos graves, dependentes de oxiterapia, internados no hospital, a redução atingiu 20%. Então, corticoide hoje faz parte do esteio terapêutico na Covid-19. Mas nós temos outras possibilidades de intervenção nessa cadeia de citocina que nós estamos vendo aqui, que são as terapêuticas-alvo, né? São aqueles inibidores, seja de receptor de interleucina 6, antagonista de interleucina 6, aqueles inibidores de janusquinase. Desses, o mais utilizado e que provavelmente logo entrará como uma recomendação um pouco mais firme para a sua utilização, é o tocilizumab. Então, eu deixo essas duas drogas aqui, porque, de novo, nós estamos falando de uma doença grave e cuja manifestação clínica é muito parecida com quadros de CIAS, portanto, de sepse, que eventualmente assume formas distintas, como, por exemplo, síndrome de ativação macrofágica, que também é difícil de se distinguir, e para a qual nós temos, baseado em evidência, a recomendação firme para o uso de corticoterapia e, eventualmente, o uso de tocilizumab, eventualmente com alguns protocolos em associação. O que, para nós, do ponto de vista de risco infeccioso, agrega dois potentes amplificadores de risco infeccioso nesse contexto. O corticosteroide, ainda por 10 dias, e tocilizumab, que é o que eu vou mostrar aqui. Por quê? Porque eles estão associados a maior risco de infecção. Fica muito claro nesse estudo aqui, que avaliou fatores de risco para infecção de corrente sanguínea em pacientes em terapia intensiva, em Covid-19, né, que o uso de terapêutica anti-inflamatória foi a única variável independentemente relacionada ao desfecho, né, na análise multivariada. Quando analisados os seus componentes, o que se viu é que, basicamente, o grande determinante foi o uso de corticoide. No caso, usado nesse estudo foi o metilpred. Mas quando associado em conjunto com o tocilizumab, o odds foi de 10, ou seja, usou as duas drogas juntas. Lembrando que uma delas tem indicação absoluta. No contexto de paciente crítico, insuficiência respiratória e terapia intensiva, nós vamos estar aumentando aí em 10 vezes o risco de fazer infecção de corrente sanguínea. Especificamente com tocilizumab, esse é o trabalho, até o momento, mais robusto publicado. Vocês me desculpem, eu não atualizei, mas ele já está publicado no Clinical Infectious Disease. É uma coorte prospectiva, com 154 pacientes, e o seu impacto se dá principalmente porque ele mostrou um impacto em relação ao desfecho letalidade. Significativamente, a coorte que recebeu tocilizumab teve um desfecho melhor, teve menor letalidade. Mas o que eu quero trazer aqui é mostrar como que isso agregou, como isso impactou no risco infeccioso. Na verdade, não é no risco, foi na detecção de infecção. Tá? Então, esse aqui é o grupo que recebeu tocilizumab e esse aqui sem tratamento. Senhores, prestem atenção, basicamente, nessas barrinhas amarelas e na laranja. Cor amarela e laranja, aqui é os dias sob ventilação mecânica. Cor amarela e laranja são aqueles que sobreviveram, tá bom? Amarelo, quem sobreviveu sem infecção. Laranja, quem sobreviveu com infecção. E o vermelho é a cor da morte, tá bom? Então, cor vermelha aqui são os pacientes que foram a óbito. Sem tratamento, e preste atenção o que acontece quando eles tomaram tocilizumab. A gente viu que aumentou o contingente de pacientes que sobreviveram, mas aumentou o contingente de pacientes por laranja aqui, que são aqueles que sobreviveram com infecção. Sem tratamento, maior letalidade, menos infecção. Com tocilizumab, menor letalidade, maior infecção. Certo? De quanto que foi esse aumento de risco? Praticamente dobrou. Nós tivemos uns 26% de risco infeccioso de pacientes com infecção documentada, sem o tocilizumab. Com o uso de tocilizumab, de maneira significativa, houve uma duplicação nessa manifestação de quadros infecciosos. Que tipo de infecção que foi essa associada? Quando a gente pensa na pneumonia, nesse estudo, basicamente causadas por Staphylococcus aureus, Pseudomonas e E. coli. E as infecções de corrente sanguínea, que nós achamos aqui um indefectivo estafilocoagulase negativo, mas também enterococos e cândida. Tá? Cândida em hemocultura. Eu chamo a atenção da cândida aqui, por causa da sua estreita relação com tocilizumab e interleucina 6.
Tá? Nós sabemos, já de outros tempos, né, que o tocilizumab está associado a um risco aumentado de infecções por cândida, infecções invasivas por cândida, candidemia e candidíase invasiva. Esse risco ele fica muito evidente, por exemplo, em modelos animais. A gente sabe que camundongos nocaute para interleucina 6, lembrando que o tocilizumab é um inibidor do receptor de interleucina 6. Então, ele, do ponto de vista fisiopatológico, ele é um antagonista de interleucina 6. Ora, o camundongo nocaute para interleucina 6 é um camundongo que é um modelo para candidíase sistêmica. Tá? Inibição artificial através de tocilizumab deve aumentar os riscos para candidíase sistêmica. O que nós vimos aqui, sensu lato, dobrou o risco de infecção, mas especificamente com cândida, infecção para cândida, nesse estudo aqui, de uma corte italiana, o uso de 2 doses de 8 miligramas por quilo, vários protocolos terapêuticos partem dessa dose, significou 2 semanas após essas doses, uma presença de quase 7% de risco de infecção. Isso é muito alto, considerando-se cândida. Lembrando que nos dados Candidemia Brasil, se não me falha a memória, nós estávamos em torno de 1,6, no máximo 2 por 1.000 admissões no hospital. E aqui nós estamos falando de quase 6%. Então, tem que tomar cuidado com infecção bacteriana nos pacientes com Covid, por si só confere um risco, nos pacientes que tomam corticoide prolongado e nos pacientes que estão tomando tocilizumab. Há evidência em Covid-19 de que o uso dessas drogas aumenta o risco infeccioso, tá? Tanto isoladamente quanto em conjunto. Tem algum trabalho mostrando esse risco, quantificando esse risco? Nós temos essa meta-análise, né? Basicamente com quadros de infecção respiratória, uma meta-análise que compreendeu o período de janeiro até abril, 30 publicações, 3.800 pacientes. Nós vamos direto aos resultados, eu vou pular o resultado de co-infecção viral para ir direto no co-infecção bacteriana. Tá? E o que mostrou, esse estudo mostrou que a taxa de co-infecção bacteriana associada à Covid-19 em pacientes graves em UTI, considerando-se infecção respiratória, em torno de 14%. Se eu levar em consideração apenas os pacientes internados no hospital fora da UTI, ela atinge 7%. Quais são esses patógenos? Micoplasma, tá? Então eles consideraram micoplasma, mas considerando os agentes causadores de pneumonia bacteriana intra-hospitalar, estamos aqui Pseudomonas aeruginosa, além de hemófilos e Klebsiella. Em relação ao risco de infecção de corrente sanguínea, o que a gente vê é que o Covid-19 está associado a um risco crescente, progressivo. Há um risco cumulativo ao longo dos dias para a infecção de corrente sanguínea associada à Covid-19, que não é de se surpreender. Afinal de contas, nós estamos falando de pacientes graves, com múltiplas invasões, múltiplos catéteres, insuficiência renal, entubado, e que, além de tudo, está tomando corticoide. Então, assim, não é de se surpreender. Mas qual é o impacto que isso traz para a gente falar em sepse nesse contexto? Né? Bom, basicamente, que fica muito claro nessa corte, nesse trabalho publicado ainda em Wuhan, na China, quando a gente analisou o que aconteceu com os pacientes sobreviventes, todos eles, a grande parte deles, apresentavam um quadro séptico, pelo menos ao final da primeira semana, lá pelo D9. Tá? Enquanto que os não sobreviventes, ou seja, o desfecho letalidade esteve associada ao segundo quadro de sepsis. Ou seja, nós estamos numa situação na qual nós temos um risco progressivo de infecção de corrente sanguínea, nós temos um risco alto de infecção pulmonar, e ao longo do tempo, infecções repetidas, infecções sobrepostas estão relacionadas, associadas ao aumento da letalidade. Então, voltando para o nosso guia sobrevivendo da campanha Sobrevivendo à Sepsis, nossa diretriz do Survival Sepsis Campaign, seguindo as diretrizes originais do Survival Sepsis Campaign, o mesmo Survival Sepsis Campaign lançou esse ano a sua guia de recomendações relacionadas especificamente ao manejo clínico dos pacientes criticamente enfermos com Covid-19 em UTI. Como o nosso tema aqui é infecção, vamos fazer a mesma pergunta. Como é que ele se posiciona em relação à antibiótico terapia para esses pacientes? E a recomendação, ela existe pelo uso de antibiótico empírico em todos os pacientes submetidos à ventilação mecânica com Covid-19. Ou seja, apesar da falta de evidência com qualidade boa, né, permitindo uma recomendação mais firme, a recomendação é fraca, o nível de evidência é baixo, mas a sugestão existe pelo uso de antimicrobiano para todos os casos de ventilação mecânica. Então, eles são favoráveis ao uso. Depois a gente pode debater aí o que isso pode implicar do ponto de vista de uso abusivo de antimicrobianos, etc. Tá?
A questão é, o paciente que está sendo admitido agora, né, com um quadro que a gente considera muito característico de Covid-19, né, com infiltrado em vidro fosco, né, com aqueles pródromos característicos, com todos os contactantes positivados na PCR e o diagnóstico firmado com PCR. Nós temos que considerar e tratar PAC, então, como co-infecção bacteriana, segundo a guia terapêutica do Survivor Sepsis Campaign, a resposta é sim. O que nós temos de evidência? Eu vou começar pelo contrário, tá bom? Vou fazer o oposto, que acabou de sair publicado esse estudo agora no Clinical Infectious Disease, que é um acompanhamento de 1.700 pacientes em 38 hospitais americanos em Michigan. E o que eles notaram lá? Foi o motivo da publicação. Mais da metade desses pacientes recebeu algum tipo de antibiótico nas primeiras 24 horas da admissão. No entanto, só 3,5% desses pacientes tiveram cultura positiva. A conclusão desse estudo é que está havendo um uso abusivo de antibióticos. De novo, está um confronto aí da Sociedade de Infectologia com as recomendações do Survivor Sepsis Campaign em relação à antibiótico terapia precoce. No entanto, nós que estamos no meio, a gente sabe da dificuldade que é fazer diagnóstico. Ou seja, ter 3,5% de cultura positiva não quer dizer muita coisa, porque a gente não sabe qual o acesso que eles tiveram à realização de culturas, né? A gente sabe que não dá para fazer broncoscopia, não dá para fazer lavado. Até agora, por exemplo, essa semana a gente estava fazendo um contingenciamento de frascos de hemocultura no Hospital Emílio Ribas, porque estava ameaçando faltar. Nós chegamos a ficar 3 dias sem frascos de hemocultura. Então, nesse contexto, será que esses 3,5 são válidos? E é por isso que eu vou trazer um outro estudo, não é só porque eu sou intensivista e vou puxar um pouquinho a sardinha para cá, mas é porque é um estudo prospectivo, tá? Apesar de serem apenas quase em torno de 50 pacientes, é um prospectivo feito especificamente só em 3 UTIs francesas, com pacientes com Covid-19 e ventilação mecânica. Mas lá, eles fizeram busca ativa de patógenos, esses pacientes na admissão. Fizeram lavado broncoalveolar, fizeram aspirado traqueal, com cultura, e o PCR, fizeram FIM-Array. E eles encontraram 25% de co-infecção bacteriana na admissão. Né? Quais foram os patógenos? Staphylo aureus, hemófilos e pneumococo. Aí eu pergunto, se eu interno um paciente desses, apesar de ter infiltrado em vidro fosco, você faz o seu lavado e vem o pneumococo, você acha que a gente não trataria? Eu trataria, entendeu? Se vier um Staphylo aureus, eu trataria também, ainda mais num contexto de paciente com essa gravidade. Então eu deixo aí como provocação para a gente eventualmente discutir depois. A pergunta é, como é que eu diagnostico, então, uma co-infecção bacteriana no contexto do Covid-19? Sim, a manifestação, às vezes, é quase que indistinguível do ponto de vista clínico. A ativação de citocina, não é todo mundo que tem isso disponível no seu laboratório clínico, e mesmo que tivesse, ela é muito variável. Então, o que existe? O que eu encontrei aí para tentar nortear um pouco essa discussão? Nesse estudo pequeno, um N é muito pequeno, publicado numa revista, que é uma revista militar chinesa, tá? Mas indexada. E o que eles fizeram? Eu achei um estudo interessante. Eles simplesmente compararam, né, achados laboratoriais da sepse, na verdade, sepse viral, ou seja, do quadro clínico característico do SARS-CoV, causado pelo SARS-CoV-2, o Covid-19, com o que seria a sepsis bacteriana, né, no mesmo hospital. E o que eles encontraram? Diferenças significativas em relação ao laboratório de rotina, o hemograma, mostrando que a sepse bacteriana tem, de maneira significativa, uma leucocitose mais intensa. Principalmente, também de maneira significativa, as custas de uma neutrofilia mais intensa do que os quadros causados pelo SARS-CoV-2. Então, o que é meio autointuitivo, que a gente usa no nosso dia a dia, em relação a tentar discutir a possibilidade de uma infecção bacteriana sobreposta ou não, eles mostraram lá. Mas o mais interessante aqui são em relação aos biomarcadores, os dois que dos quais dispomos na clínica, tanto a proteína C reativa quanto a procalcitonina. Chama a atenção aqui que a proteína C reativa ela é mais alta nos quadros SARS-CoV-2 do que em relação à sepse bacteriana. Não é nenhuma novidade para nós que estamos lidando com isso o dia todo, né? Eu lembro que logo no começo dessa pandemia chamava muito a atenção, e nós tivemos quadros ali que eu brincava com vocês, beirava a obscenidade, né? Ou seja, uma sepse viral, um quadro viral com PCR de 780, repetido e confirmado. Eu nunca tinha visto isso nem em quadro bacteriano até o Covid-19, e agora nós vimos com quadro viral. Então, não surpreende, e é bastante fiel ao que a gente encontra, mostrar que a PCR ela é muito alta, especificamente nos quadros de Covid-19, mais alta do que no quadro de sepse bacteriana. No entanto, para nós diferenciarmos isso, usarmos isso como uma ferramenta útil no dia a dia, não tem muita utilidade, né? Porque quão alto deveria ser? Não tem como responder a isso.
O que fica aqui, e eu acho que essa assim, é uma ferramenta bastante útil, é a utilização de procalcitonina nesse contexto. Porque aí a gente mostra realmente, de maneira significativa, há um aumento mais acentuado nos quadros de indução bacteriana do que nos quadros de indução viral. Isso porque a indução viral ela acaba suscitando uma resposta via interferon gama, que inibe o TNF-alfa e, portanto, a calcitonina não se formará. Quer dizer, não haverá o aumento da procalcitonina. Voltando especificamente da procalcitonina, a gente já sabe, desde as pandemias do H1N1, que ela tem essa capacidade de distinguir, discriminar o que é um quadro viral do que é um quadro bacteriano. Ela aumenta no quadro bacteriano e não aumenta, tende a diminuir nos quadros virais. A procalcitonina baixa, no contexto de outras infecções graves causadas por vírus, no caso estamos falando aqui do H1N1, ela tem um alto valor preditivo negativo, ou seja, ela negativa, ela baixa negativa, é boa para excluir a coexistência ou a coinfecção bacteriana. Já ela alta admissão ou a elevação durante a internação sugere uma infecção bacteriana associada à Covid-19. E principalmente naqueles cenários, no serviço que estão usando tocilizumab, lembrar que se a proteína C reativa já não é tão útil, porque ela pode subir nos dois contextos, para distinguir bacteriano de Covid-19, especificamente se você usar tocilizumab, ela cai. Entendeu? O tocilizumab, inibindo a interleucina 6, inibe a produção e o aumento da proteína C reativa. De tal modo que ela deixa de ser útil, ela é absolutamente inútil para monitoramento da progressão inflamatória nesse contexto. Então, aí só nos resta mesmo o uso da procalcitonina. Em relação, só uma palhinha para a gente falar de infecção fúngica invasiva em Covid-19, também é autointuitivo. Né? Se a gente considerar quais são os fatores de risco, né, para candidemia ou candidíase invasiva em UTI, nesse trabalho clássico aí do Ostrowski-Zeichner, o que nós temos é o cenário perfeito produzido pela Covid-19 para infecções invasivas por cândida, porque nós estamos falando aqui de pacientes com tempo de hospitalização prolongado. Acabamos de discutir que esses pacientes receberão antibiótico, até por recomendação das guias terapêuticas, porque a gente dificilmente consegue excluir esses quadros, sendo quadro grave, Survival Sepsis Campaign acaba recomendando. Doenças graves, tem doenças de base graves, comorbidade é fator de isolado de risco para desfecho. Né? O uso de esteroides, na verdade, é mandatório, porque 10 dias de dexametasona, para quem está na UTI com insuficiência respiratória, entubado ou não, é mandatório. Diabetes em 30% a 40% dos casos. Enfim, a única coisa que eu tiraria aqui dos fatores de risco comumente encontrados em Covid-19 e que são fatores de risco clássicos para a candidemia são os quadros cirúrgicos. Tá? Do resto, nós temos todos eles aí. Então, cuidado também com infecção fúngica. Lembrando que cândida só positiva em 40% a 50% das hemoculturas. Então, nós temos que pensar nela e não esperar que ela apareça na hemocultura para eventualmente se tratar com sucesso. Então, concluindo, para não avançar muito no tempo, são múltiplos os mecanismos patogênicos relacionados à Covid-19. São pacientes graves, são pacientes que têm internação prolongada, que fazem uso intensivo de catéteres, seja catéteres endovenosos, catéteres vesicais, que o fazem, até por recomendação, hoje baseada em evidência, o uso de corticoterapia por tempo prolongado, e, portanto, eles têm um elevado risco de infecção secundária. Num contexto em que há uma grande dificuldade de distinguir e perceber uma inflamação sobreposta a outra inflamação. Então, fica difícil clinicamente saber quando que aquele paciente está fazendo uma nova sepse, ou será que aquilo ali não é, de repente, uma ativação macrofágica, ou será que aquilo não é um flare, por exemplo, da própria evolução do Covid-19, fica difícil de saber. Alguns exames ajudam, como eu mostrei, a procalcitonina pode ajudar, o hemograma pode ter alguma utilidade, a sensibilidade clínica à beira-leito pode ajudar, mas não há uma bala de prata para fazer essa distinção. E o uso empírico do antibiótico é recomendado pela Surviving Sepsis Campaign para todos os pacientes submetidos à ventilação mecânica, né, por insuficiência respiratória aguda, no contexto do Covid-19. Para tentar distinguir e eventualmente acompanhar esses pacientes, o que nós temos aí é a procalcitonina, que ela pode ser útil, eventualmente, como biomarcador nesse contexto, né, de distinção de infecção bacteriana secundária, principalmente, né, e aí não há outra concorrente para ela, quando o paciente fez uso de tocilizumab. Então, era isso que eu queria colocar para apresentar para os senhores, e depois a gente fica disposto aí para o debate, para discutir. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Jacques.
Agora eu já sei falar, Steinbock. Steinbock, tá certo? Obrigado. Viu? Aprendi várias coisas na sua aula, muito obrigado. A sua aula foi excelente, sucinta, uma revisão bastante concisa e abrangente sobre a questão da sepse nos pacientes desculpa. Uma revisão bastante abrangente e uma apresentação bastante clara aí dessa visão sobre sepse nos pacientes, né, com Covid-19. Então, muito obrigado. Nós vamos deixar as perguntas para o final, assim eu faço um resumo para os dois palestrantes, né? O doutor Eduardo Medeiros já está pronto com a sua nova versão da apresentação em PDF, doutor? Já sim. Vamos lá. Vamos ouvir a palestra do doutor Eduardo e depois a gente volta com as perguntas. Então, enquanto isso, quem quiser fazer perguntas, pode fazer pelo chat, por favor. Nós vamos fazer o resumo das perguntas e fazer o... Bom, pessoal, boa noite. Obrigado aí pela presença de todos. Temos aí cerca de 190 participantes aqui no momento. E a ideia é que, em torno de 30 minutos, vou discutir o impacto das bactérias multiresistentes com Covid-19 e a terapêutica, né, das infecções à corrente sanguínea e das pneumonias associadas à ventilação mecânica em um ambiente de multiresistência microbiana. Vamos lembrar, né, alguns pontos que são importantes. Primeiro, que nós estamos diante de uma síndrome bastante complexa, né, que nenhum sinal e sintoma é muito específico para discriminar de forma confiável o Covid-19. A não ser alguns sinais e sintomas, como anosmia, disgeusia, dispneia silenciosa, mas lembrar que é uma doença sistêmica, ela pode contribuir ou ser causa de descompensação de algumas doenças prévias. A maioria das pessoas se recupera, mas parte delas permanecem internados, tempo longo de internação, inclusive de ventilação mecânica. Só para que a gente tenha uma ideia, né, de alguns dados lá do Hospital São Paulo, que estamos de pacientes internados durante o período de março a julho de 2020, para entendimento das características desses pacientes, a maioria tinha alguma comorbidade, como cardiopatia, diabetes, doença renal crônica, parte com um transplante de órgãos sólidos, porque nós nos tornamos referência também lá do Hospital do Rim, né, que é um hospital próximo lá da Escola Paulista de Medicina, um hospital também ligado à Associação Paulista de Desenvolvimento da Medicina, a SPDM, e o Hospital São Paulo, para manter o programa de transplante de órgãos, o Hospital São Paulo foi referência para a internação também desses pacientes. E quando a gente vê os óbitos, né, essa situação também se agrava, né, principalmente cardiopatia, cerca de 74% dos pacientes tinham alguma cardiopatia, mostrando a gravidade desses doentes. Também estamos trabalhando com uma população idosa, né? Vejam que cerca de 80% dos pacientes tinham acima de 50 anos. Isso, obviamente, são pacientes internados, né? Pacientes graves que chegaram ao pronto-socorro, encaminhados para o Hospital São Paulo e foram internados por serem graves. Não estamos falando de paciente ambulatorial, que são só pacientes internados, tanto em enfermaria como em unidade de terapia intensiva. Vejo que quando a gente avalia especificamente a mortalidade, né, os óbitos, 41% tinham acima de 70 anos. Então, mostrando a característica desse tipo de paciente. O grande problema, muitas vezes, é distinguir, né, o que é evolução da própria COVID e o que é uma infecção secundária associada. Eu acho que fantástica aí a aula do Jacques, obrigado, foi excelente, né, e mostra exatamente essa dificuldade. Essa foi uma das primeiras pacientes que foram internadas na nossa enfermaria, paciente até jovem, 47 anos, portadora de diabetes tipo 2, hipertensa, tinha uma síndrome de Wolff-Parkinson-White. Lá naquele comecinho, né, da pandemia, a epidemiologia dela é que ela frequentou um bingo, onde teve contato com uma senhora
recém-chegada da França, que estava com sintomas gripais. Então, na época, era essa epidemiologia, né, quando começou aí a pandemia aqui no Brasil, quando atingiu o Brasil, e ela evoluiu, né, de uma forma bastante grave, essa é a tomografia dela inicial. O 8º dia ela piorou do quadro, piorou da dispneia, febre. E o que é isso, né? Isso é uma evolução da Covid ou estamos diante de uma infecção bacteriana? É claro que, numa situação como essa, ela tomou antibiótico, né? Foi introduzido piperacilina tazobactam na tentativa de, pensando mesmo numa infecção bacteriana. Essa paciente não precisou de unidade de terapia intensiva, ela continuou na enfermaria e evoluiu bem, teve alta, está acompanhada no nosso ambulatório, com boa evolução clínica. Mas aí, observem uma outra situação, né? Um paciente de 65 anos, internado com um diagnóstico de síndrome neuroléptica maligna, catatonia, depressão grave, vai no pronto-socorro, é feito um raio-x, você olha um raio-x, um discreto infiltradinho aqui em base de pulmão direito, mas assim, um raio-x que poderia passar de forma irrelevante diante do quadro clínico do paciente. Esse paciente evolui com febre, dispneia no 4º dia de internação. Então, aqui, muitas vezes, os sintomas não estavam bem caracterizados, foi feito um raio-x na admissão, mas no 4º dia ele piora a febre, dispneia e faz uma tomografia, olha lá, ó, as lesões que estavam presentes. Obviamente, como foi no 4º dia, provavelmente esse paciente já estava na evolução de um COVID, até como descompensação aí do quadro dele, foi internado com esse quadro de síndrome neuroléptica maligna, depressão, mas provavelmente foi uma evolução da COVID. Mas como diferenciar isso de uma infecção bacteriana? Então é difícil, né? O Jacques já colocou aí alguns estudos de co-infecção nesse tipo de paciente. Faz uma avaliação, esse trabalho faz uma avaliação de diversos outros, né, uma análise crítica de diversos outros estudos, nos quais, né, vocês observem que até o número de co-infecções é até baixo, né, pelo número de pacientes avaliados, 2 de 99, 5 de 29 e assim por diante. Entretanto, né, quando você vai um pouquinho mais fundo e vai observar, a maioria desses pacientes tomaram antibióticos, né? Esse aqui, por exemplo, 102, 99% foram tratados com antibióticos associados. Então, pacientes com COVID e a grande maioria tratados com antibiótico. Então, isso é muito complicado, né? Principalmente num ambiente de multiresistência, como muitos dos nossas UTIs, muitos dos nossos hospitais. Embora aqui em São Paulo, as taxas de PAV, né, que estou mostrando aqui para vocês, o lado esquerdo, tem diminuído nas nossas unidades de terapia intensiva, um trabalho muito importante do Centro de Vigilância Epidemiológica aqui de São Paulo, que mostra isso, assim como as infecções da corrente sanguínea também relacionadas a catéter têm caído através do tempo. Entretanto, a resistência bacteriana nas nossas unidades de terapia intensiva são muito elevadas. Observem nessa barra azul a resistência dos Acinetobacters aos carbapenêmicos, 89% de resistência. Aqui, as KPCs, né? Klebsiella resistente à carbapenemase, 53% das Klebsielas isoladas nas UTIs de São Paulo, tem um número muito grande de UTIs nesse trabalho de vigilância do CVE, 53%. Na barrinha vermelha, Pseudomonas, 38%. Então, mostrando, né, que a Covid chega, uma pandemia da magnitude que foi, número de pacientes internados de forma muito rápida, nem sempre as equipes preparadas para receber esses pacientes, as UTIs precisaram ser feitas de uma forma muito rápida, ampliação de leitos, contratação de muitas pessoas inexperientes inicialmente, né? Enfermeiros, técnicos de enfermagem, e mesmo nós, né? Uma doença nova que a gente
no início teve dificuldade e fomos aprendendo com o tempo, com as publicações, com toda a experiência europeia, da Itália, da Espanha, da França, depois os Estados Unidos, e fomos aprendendo a tratar cada vez melhor desse tipo de paciente. Mas aqui é um retrato dessas infecções, os nossos pacientes lá do Hospital São Paulo, infecções da corrente sanguínea, em pacientes com Covid. Então, vejam dados até 27/7, 35 infecções da corrente sanguínea, e a maioria gram-negativa, né? E aqui nessa área rosa, são exatamente os gram-negativos, mostrando um importante impacto das infecções da corrente sanguínea por Klebsiella, inclusive resistente aos carbapenêmicos, resistente à polimixina, partes sensíveis, e o que chamou a atenção, essa mudança de microbiota, né? Começou a crescer enterococos, a gente não tinha enterococos mais nas nossas infecções. Praticamente as nossas infecções pré-período pandêmico era fundamentalmente Staphylococcus coagulase negativo e, eventualmente, alguma Klebsiella. Aumenta fundamentalmente Enterococo faecium e fecalis de uma forma muito importante. Isso é dados que a gente teria 20 anos atrás, quando tinha os surtos de enterococos. Hoje já não é a nossa realidade. Cresce enterococos, mostrando uma mudança dessa situação. E essa questão que o Jacques chamou a atenção, o aumento de Cândida. Tanto Cândida não álbicas como Cândida álbicas como agentes relacionados a essas infecções. Da mesma forma, as infecções respiratórias, né, que também são difíceis de identificar, mas aqui também, obviamente, não realizamos de rotina lavado broncoalveolar nesses pacientes, mas fazemos cultura quantitativa através de aspirado transtraqueal, de endotraqueal com cultura quantitativa. E aqui são os agentes habituais das nossas PAVs, mesmo em período pré-pandemia. Klebsiella e Acinetobacter, os principais agentes envolvidos nessas infecções, e nos chamou a atenção Pseudomonas, que também a gente não tinha a Pseudomonas mais como um agente prevalente na nossa UTI, principalmente Pseudomonas multissensível. Então, mostrando uma característica também de mudança epidemiológica em relação aos agentes. Vejam que o Jacques chamou a atenção, né, de alguns artigos internacionais, principais, principalmente americanos, do Staphylo aureus, né? Veja que praticamente zero de Staphylo aureus, um ou outro caso de infecção por Staphylo aureus, coisa que nessas infecções respiratórias por vírus, a exemplo da influenza, tem um maior papel o Staphylo aureus. Mas, no nosso caso especificamente, por termos um ambiente de multiresistência, principalmente gram-negativos, essa microbiota é diferente. Alguns artigos, né, já têm discutido isso também. Não é só uma questão nossa, é uma questão de tempo da gente avaliar isso de uma forma melhor. Um deles é o que chamar, né, de PAV num paciente com Covid. Então, até estou num grupo da Anvisa que a gente está revendo os critérios de PAV nesse ambiente de Covid, mas certamente a piora do infiltrado pulmonar, o aparecimento de febre, o escarro purulento, leucocitose ou leucopenia, aumento da ventilação, enfim, são situações, né, declínio da oxigenação arterial, são situações que também acontecem no Covid. Agora, o que é mais importante nisso é investir no diagnóstico. Então, se possível, a coleta de material através do aspirado transtraqueal quantitativo. O problema é que a grande maioria desses pacientes está com TrachCare, e você colhendo do TrachCare, geralmente esse TrachCare está 2, 3 dias, e aí você contamina esse material. O ideal tem risco, é problemático, mas o ideal era você colher um aspirado diretamente da cânula ou diretamente da traqueostomia. Esse é o ideal para que realmente você consiga ter o agente. Então, quando você trabalha, os tratamentos não são muito discordantes
do que nós já conhecemos das pneumonias associadas à ventilação. Essa é a última publicação do CID, né, do IDSA, né, publicado no CID, mostrando, né, a escolha dos antibióticos dependendo dos agentes envolvidos. Isso padrão americano, gram-positivos. Primeira escolha, um glicopeptídeo, a vancomicina continua sendo a droga de eleição, ou uma oxazolidinona, a linezolida. Então, uma das duas opções nessa situação. Quando falamos de gram-negativos, uma penicilina antipseudomonas, aqui a piperacilina tazobactam, mas provavelmente para a nossa realidade isso não é aplicável, porque grande parte dos nossos agentes, a não ser naqueles casos de pseudomonas multissensíveis, em geral a pseudomonas aeruginosa é resistente à piperacilina, e aí a gente precisa de outras opções terapêuticas, e temos o problema das KPCs e do Acinetobacter, que é muito a nossa realidade das UTIs aqui de São Paulo, e poderia extrapolar para o Brasil. O tempo de tratamento dessas PAVs, provavelmente no COVID, a gente precisa aumentar, né? Aqui fala da pneumonia associada à ventilação 7 dias, a gente tem, em geral, tratado por 10 a 14 dias em pacientes com PAV. Para o Acinetobacter baumannii, a recomendação do IDSA, né, da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, recomenda a ampicilina subactam, se for sensível, como preferível. Não é nossa realidade. Habitualmente, a gente utiliza a polimixina associada ou a uma dose mais elevada dos carbapenens, que são as opções terapêuticas, ou, eventualmente, até um aminoglicosídeo. A tigecyclina é uma opção terapêutica nessa situação. Habitualmente, nós utilizamos dose dobrada, inclusive, da tigecyclina. Em geral, a gente utiliza 100 miligramas cada 12 horas, que é uma dose superior à dose que está na bula, porque exatamente você precisa de uma alta concentração numa infecção grave como essa. Já a pseudomonas aeruginosa, né, se o paciente está estável hemodinamicamente, o IDSA recomenda pelo menos 2 antimicrobianos com sensibilidade confirmada. Todos nós conhecemos muito bem, né, esses estudos de associação de antibióticos para esses multiresistentes, inclusive para a Klebsiella pneumoniae. Esse é um trabalho clássico, né, bastante citado, do Tumbarello, é um grupo italiano, né, que estuda bastante pneumonia associada à ventilação, especialmente Klebsiella. E vocês vejam que quando esse grupo tratou com monoterapia os seus pacientes, a mortalidade foi bem superior nessa primeira barra, os senhores podem ver à esquerda dos senhores, a mortalidade bem superior quando foi utilizado terapia combinada, inclusive estatisticamente significante, isso tanto no choque séptico como em outras infecções também que o trabalho detalha, inclusive pneumonia associada à ventilação. Quando nós trabalhamos as infecções da corrente sanguínea, né, claro que os cocos gram-positivos aumentam de importância nisso, mas como vocês viram nessa pequena casuística de uma experiência do nosso hospital, os gram-negativos são muito importantes. Então, o que nós pensamos de tratar, né, esses pacientes com infecção de corrente sanguínea? Então, habitualmente, como o estáfilo é um agente também que pode eventualmente estar presente, embora vocês viram que na casuística o estáfilo foi pouco prevalente nessa situação, tanto nas infecções da corrente sanguínea, como também nas pneumonias associadas à ventilação. Então, habitualmente utilizamos um carbapenem, sempre em dose plena, né, associado a um aminoglicosídeo e mais ou menos vancomicina, mas, em geral, na terapêutica inicial desse paciente, a gente associa a vancomicina junto. Então, vancomicina, meropenem e um aminoglicosídeo. Claro que numa situação de instabilidade hemodinâmica ou colonização prévia, eventualmente, por uma cepa multiresistente e que mostre alguma resistência à micacina,
a substituição por polimixina B. E nas situações onde você suspeita de cândida, uma equinocandina. Nessa situação, um paciente grave, com infecção de corrente sanguínea, muitas vezes com alteração hemodinâmica, nós não utilizamos fluconazol como primeira escolha. Sempre utilizamos uma equinocandina. Nas pneumonias associadas à ventilação mecânica, aqui a prevalência absoluta dos gram-negativos, então, habitualmente, nós entramos empiricamente com meropenem associado a polimixina B, esse é o nosso tratamento de escolha, mais ou menos a vancomicina, e sempre considerar a ceftazidima avibactam, se você tiver uma enterobactéria resistente a carbapenêmicos, principalmente, no nosso caso, as KPCs. E recomendamos inicialmente 10 dias de tratamento para exatamente ver como o paciente evolui. Mas, em geral, a gente mantém 10 a 14 dias nesses pacientes. Existem diversos novos antimicrobianos, né, que estão para entrar no comércio. Infelizmente, nessa pandemia, a gente não tinha acesso a praticamente nada, exceto o ceftazidima avibactam, que já está comercializado aqui no Brasil. Tem uma atividade boa para KPC, então eu acho que isso é muito interessante. Entretanto, ela não é ativa contra cepas produtoras de metalo-beta-lactamase. Embora em enterobactérias, né, principalmente KPC, isso é menos frequente, mas vamos lembrar que em Acinetobacter é muito frequente. Então, lembrar que o ceftazidima avibactam não tem atividade confiável contra a Acinetobacter. Então, é problemático, né? Não dá para a gente utilizar isso empiricamente, porque uma parte importante das nossas PAVs são causadas por Acinetobacter. E ela não tem atividade. Tem atividade contra pseudomonas, tem atividade para KPC, vários estudos nacionais têm mostrado isso, mas não tem atividade contra a Acinetobacter, que é um agente importante nessas nossas infecções. Então, temos vários outros antimicrobianos em testes, né? A fosfomicina, que teria atividade também contra a KPC, nós não temos no Brasil a formulação EV. A tigeciclina, o grande problema é a baixa concentração sérica, ela tem boa concentração pulmonar, mas baixa concentração sérica, o que dificulta o tratamento de infecções mais graves, principalmente quando envolve corrente sanguínea. E a polimixina B ou a polimixina E, ela é muito interessante, só que tem uma farmacocinética e farmacodinâmica e mesmo a concentração pulmonar, ainda que não muito adequadas. Então, carece realmente de a gente ter melhores opções, especialmente para o tratamento de Acinetobacter. O ceftazidima avibactam, né, comercial, a Torgena, é um aliado interessante, né, contra principalmente a Klebsiella pneumoniae, mas não tem, como eu falei, não tem ação contra a produção de metalo-beta-lactamase, portanto, ela não tem atividade contra a Acinetobacter, que é um grande problema. Ela está autorizada, inclusive, pela Anvisa, no tratamento das infecções hospitalares e em PAV. Né, já está aprovado, tem um trabalho muito interessante, né, comparativo, que utilizou a ceftazidima avibactam comparativo com o meropenem, em cepas sensíveis, né, em PAV, não em um ambiente de multiresistência como as nossas UTIs, e que mostrou evolução comparativa semelhante. Né? Tanto pacientes com PAV tratados ceftazidima avibactam ou meropenem tiveram evoluções favoráveis de forma semelhante. Ceftalozana, tazobactam, zerbaxa é interessante, mas não tem atividade contra a KPC e a Acinetobacter. Na verdade, é uma droga dirigida fundamentalmente para pseudomonas aeruginosas. Se você tem uma PAV por pseudomonas, pode ser útil. Né? Ela está aprovada para infecções intraabdominais, infecções do trato urinário, é uma droga útil contra pseudomonas aeruginosa, mas é muito limitada contra outras cepas. A ceftarolina é problemática, né? É uma cefalosporina chamadas de quinta geração, elas trazem a sensibilidade
do Staphylo aureus, isso é bastante interessante. Entretanto, né, a ceftarolina também é negativos. Infelizmente, ainda estava conversando hoje à tarde com uma colega, né, que é de uma droga bastante interessante, né, que é o cefderocol. Os estudos clínicos mostram uma atividade excelente contra a Acinetobacter, mas, infelizmente, ainda nós não temos estudos, ainda não está liberado, não é uma droga que ainda temos comercialmente mesmo nos Estados Unidos ou na Europa. Então, vai demorar um pouquinho para chegar aqui no Brasil. Para os gram-positivos, né, nós conhecemos muito bem a atividade contra Staphylo aureus. A oxacilina é superior à vancomicina. Se a cepa for sensível à oxacilina, a melhor droga é a oxacilina. Então, isso a gente precisa ter esse cuidado. A vancomicina ainda continua sendo a droga de eleição no tratamento das PAVs e mesmo infecção de corrente sanguínea por Staphylo aureus oxacilino resistente, né, os MRSAs. A linezolida, uma droga também excelente, ótima concentração pulmonar, mas vamos lembrar que perde um pouco no nível sérico, a vancomicina. Então, essa é uma deficiência da linezolida, exatamente a concentração sérica. Então, cuidado com essa opção da linezolida em PAV, porque tem essa dificuldade da linezolida em relação à concentração sérica. Daptomicina é útil, mas não na PAV, né? Ela não dá a concentração adequada no pulmão, ela é degradada pelo surfactante, mas pode ser útil em infecções da corrente sanguínea. A grande vantagem da vancomicina é que a gente tem como dosar o nível sérico. Então, isso é muito interessante. Então, cada vez mais a gente está conhecendo melhor como trabalhar melhor com a vancomicina, em termos de dose de ataque, dose máxima, e também, né, como a gente controlar através da vancocinemia, que é útil, né, nesse tipo de paciente, muitas vezes que evolui com insuficiência renal, e a gente tem como dosar sericamente a vancocinemia. Em PAV, as duas, né, tanto a linezolida como a vancomicina, têm se mostrado semelhantes. Os estudos não têm mostrado grande superioridade da linezolida. E quando você consegue dosar a vancomicina, realmente é uma droga muito boa e temos aí mais de 40 anos de uso da vancomicina, é uma droga que a gente consegue trabalhar muito bem com ela. Vamos lembrar que estamos mudando, né, com a Covid, as nossas visitas, né, na nossa enfermaria de doenças infecciosas, que fica aqui atrás, tem mudado, acabou aquelas aglomerações, aquela situação toda que a gente tinha no passado, 100% dos profissionais, 100% do tempo no hospital devem utilizar máscara, né, esse é um ponto importante, além dos outros equipamentos de proteção, mas principalmente mantendo o distanciamento. Essa é uma questão importante que a gente tem que trabalhar. E, por fim, né, eu acho que a questão da resistência bacteriana continua sendo um enorme desafio. Infelizmente, a pesquisa e os protocolos de antibiótico ainda está na mão da indústria farmacêutica, e esse é um problemão, né, principalmente em países como o nosso, em desenvolvimento, onde a gente não tem condições de grandes pesquisas na área de antimicrobianos. E esse grupo, né, um grupo europeu, fundamentalmente da Inglaterra, tem lançado uma série de propostas, né, de que realmente a gente precisa ter um centro mundial de pesquisa em antimicrobianos que paralelo à indústria, né? Porque realmente esse é um grande problema, principalmente com os nossos agentes. Quem vai buscar novas drogas para a Acinetobacter, se o problema são os países em desenvolvimento? Então, a gente ainda convive com problemas como esse. Para Staphylo, que é um problema dos países desenvolvidos, novas drogas surgiram à vontade, mas para gram-negativos, especialmente contra a Acinetobacter, praticamente nada. Então, finalizando, né, lembrar
que esses pacientes com ventilação mecânica invasiva prolongada é o maior problema dos pacientes com COVID, utilizam bloqueadores musculares, né, várias semanas de internação, imunodepressão prolongada, como o Jacques já citou, incluindo linfopenia, uso de corticosteroides, inibidores de interleucina 6. O diagnóstico de uma PAV é difícil nesse paciente, então a tendência, e eu concordo, viu, Jacques, da utilização de antimicrobianos, muitas vezes numa situação não indiscriminadamente, mas em situações que você vê a piora do paciente, eu acho que vale a pena pensar em infecção secundária bacteriana, embora muitos desses pacientes, né, são tão inflamados, né, então é muito difícil essa discriminação. A procalcitonina pode ser um elemento, mas eu acho que ainda faltam estudos para que a gente defina isso com melhor clareza. A documentação microbiológica é muito importante nesse tipo de paciente, então a gente tem que investir no diagnóstico microbiológico, evitar a coleta ou não coletar do traquear, porque você vai contaminar esse agente e, no final, a gente vai tratar a colonização aqui e não a infecção verdadeira. E o tratamento das PAVs de infecção deve levar em consideração, obviamente, a microbiota local. Os trabalhos americanos provavelmente não refletem a mesma realidade nossa. Utilização prévia de antimicrobianos. A maioria dos pacientes estão em uso de azitromicina, ceftriaxona, e aí você vai entrar com outro antimicrobiano. É claro que você não pode utilizar uma outra cefalosporina, aí você já tem que aumentar a cobertura para uma cepa resistente a esses agentes. E, principalmente, quando vem de outras instituições, né? Porque, realmente, a transferência de outras instituições, o paciente já internado, pode estar acarreando uma cepa multiresistente. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado a vocês. Estamos aí dentro, eu acho que tanto eu como o Jacques falamos meia horinha, né? Pagamos 10 minutos a mais, mas temos aí uma meia hora para discussão. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, doutor Eduardo. Excelente apresentação também, como a do doutor Jacques também. Excelentes apresentações, ambas. Nós já temos algumas questões que foram formuladas aqui pelos assistentes durante as apresentações. Eu vou começar com uma pergunta para o doutor Jacques sobre o uso de imunoglobulina, se estaria indicado o uso de imunoglobulina na tempestade de citocinas. De volta à tona. Eu ouvi a pergunta, é sobre gama-globulina, imunoglobulinas. Imunoglobulina, se estaria indicado na tempestade de citocinas o uso de imunoglobulina. Não tem evidência, sabe? Acho que foi até, não sei se foi até a Roberta que tinha feito isso. Não tem evidência do uso de gama-globulina. O que existe, a gente usa às vezes, não necessariamente em tempestade de citocinas, mas nessas síndromes hiperferritinêmicas, nós já usamos imunomodulação com gama-globulina em síndrome hemofagocítica. Não necessariamente nesses quadros inflamatórios que a gente vê no Covid-19, mas especificamente em síndrome hemofagocítica. Em que contexto que nós usamos isso? Em alguns cenários nos quais, por exemplo, eu tenho síndrome hemofagocítica associada à leishmaniose. Para eu não pulsar esse paciente com leishmaniose, com corticoterapia, né, acentuando a imunodepressão que ele já traz pela doença de base, a gente fez isso com gama-globulina. E, eventualmente, nos casos de síndrome hemofagocítica, nos pacientes HIVs, que são muito imunodeprimidos, a gente tenta fazer com gama-globulina. Mas, para esses quadros, para a imunomodulação especificamente desses quadros, não há indicação do Covid-19. Uma pergunta para o doutor Eduardo. Temos uma aqui, ó. Vou ler a pergunta. Difícil notificar PAV baseado nos critérios do NNCIH em pacientes muito graves com Covid, pois a imagem sempre se mantendo ruim, dependência de droga vasoativa, ausência de febre, ausência de isolamento de micro-organismos. Como fechar o diagnóstico de PAV nessas situações? Então, é difícil mesmo, você tem razão, né? É complicado. Mas o que os trabalhos têm mostrado que a importância de você identificar algum agente etiológico no aspirado endotraqueal. Se você tiver maior ou igual a 10 elevado à quinta, alguns estudos até 10 elevado à sexta, unidades formadoras de colônia, no aspirado endotraqueal, isso te auxilia nesse diagnóstico.
Outra questão é durante a evolução do paciente. Você está vendo que aquele paciente, eventualmente, está numa tendência de melhora, né? Está com Covid, está melhorando as trocas gasosas. Quando, numa situação como essa, esse paciente volta a piorar, né? Já estava sem febre, voltou a ter febre, voltou a piorar, também é um critério de você estar trabalhando. Porque, obviamente, você não consegue transportar esse paciente para fazer uma nova tomografia, tudo. É impossível isso, né? Então, o melhor aí é você investir no diagnóstico e avaliar a evolução com uma piora mais rápida do seu quadro clínico, aí pensar numa infecção secundária. E mesmo broncoscopia, né, Eduardo? Porque não dá. Não dá. Você expõe muito o profissional. O profissional, né, para a exposição ali do profissional à Covid. Então, também não é um exame que a gente faça de rotina, né? Não. Só em situações de urgência mesmo, né? Você tem suspeita de uma telectasia grande, uma rolha, alguma situação de urgência. Fora isso, você não utiliza. Para diagnóstico, não. Isso mesmo. Tá, muito obrigado. Mais uma pergunta para o Dr. Jacques. Heparina tem efeito imunomodulador? Estaria recomendada a profilaxia para a TEV, né, o tromboembolismo venoso, estendida para pacientes com suplementação de oxigênio? Essa é uma ótima pergunta. A gente não se estendeu muito porque não era o objetivo de a gente ficar falando abordagem terapêutica em todos os casos de Covid, mas eu diria que os dois pilares hoje de tratamento de Covid-19, eles residem especificamente na corticoterapia, nos protocolos com dexametasona, 6 mg por 10 dias, e na heparinização. Não é simplesmente na anticoagulação, mas sim na utilização de heparina, seja de baixo peso molecular, seja de alto peso molecular, mas por conta da sua ação intrínseca em glicocálex, etc. Então, respondendo à pergunta, nós usamos, sim, heparinização profilática plus, você falou, profilática estendida, em todos os pacientes que têm algum grau de insuficiência respiratória. Naqueles pacientes que têm quadros mais graves, ou eventualmente a gente nota que há um aumento progressivo de dedímero acima de qualquer valor acima de 600, se ele está progredindo com o paciente piorando, a gente assume uma heparinização terapêutica, seja com heparina fracionada, seja com outra heparina. Vai depender aí em função da função renal. Agora, qual é a meta que a gente persegue? Em geral, a gente usa como biomarcador o dedímero. E o dedímero é um marcador inflamatório também. Ele é um marcador, eu chamaria de tromboinflamação. Classicamente, a gente sempre utilizava o dedímero como um marcador de fibrinólise. Na verdade, ele é um marcador da deposição de fibrina. Mas ele é também um marcador inflamatório, assim como é a interleucina 6, assim como é a proteína C reativa. E ele pode aumentar em um sem número de situações. A gente usa, nesse contexto, quando usa heparina e vê o dedímero caindo, ele está caindo não só porque a gente está atuando na coagulação, mas também porque estamos agindo de forma anti-inflamatória. A heparina, sim, tem uma ação anti-inflamatória. Isso já é reconhecido e sabido já há muito tempo. Obrigado, doutor Jacques. Tem uma pergunta aqui que acho que pode ser dirigida a ambos os palestrantes. Eu sei que isso é uma pergunta de difícil resposta, porque depende muito da epidemiologia local. Na verdade, é um mantra que a gente sempre fala, né, sobre o estudo da epidemiologia local para a orientação da terapia empírica, mas a pergunta é: qual o protocolo de antibioterapia empírico no seu hospital, na sua instituição? Acho que ambos podem responder, se desejar. No caso, bom, eu coloquei aqui, né? Eu mostrei aqueles quadros, né? Essa aula está sendo gravada, ela vai ficar no site da SPI, né? Na área de educação continuada, ela é de uso gratuito, né? Para todos interessados. Aqueles quadros que eu mostrei são da minha instituição, são do Hospital São Paulo, né? Mas, assim, resumidamente, nas PAVs, a terapêutica daquele paciente já internado, né, em ventilação mecânica, nesse tipo de situação, nós utilizamos, em geral, nas PAVs, um carbapenêmico associado à polimixina, e dependendo de algum outro foco de infecção, associamos ou não vancomicina. Nas infecções da corrente sanguínea,
Também, né? Habitualmente a gente prefere usar um aminoglicosídeo, porque pela alta concentração sérica, também no pulmão isso não é muito útil, mas sérico é interessante. E grande parte das nossas cepas, tanto de Acinetobacter como uma parte das Klebsiella, são sensíveis a aminoglicosídeo. Então, infecção de corrente sanguínea, geralmente a gente associa um carbapenêmico, dose plena, mais um aminoglicosídeo, e aí, nesses casos, a vancomicina pela maior incidência de staph. Assim, faço minhas essas palavras, Edu e Plínio, eu acho que o mantra é esse, vai depender muito da tua flora, né? E do teu momento epidemiológico, né? Tem momentos que, de repente, nós temos uma taxa de isolamento de Acinetobacter multiresistentes também, e o meu esquema vai incluir, eventualmente, polimixina, tigeciclina, dependendo do perfil de suscetibilidade do que a gente tem isolado. Eu só colocaria o seguinte, que no escalonamento do esquema inicial, que a gente tem o cefaclárito, nós usamos o cefaclárito, né, o recomendado para PAC, para todos os pacientes que vão entrar no hospital com esses Covid-19. A clárito, eu acho que a gente mantém o macrolídeo não só por conta de cobertura, eventualmente, de um patógeno atípico, né, mas também por causa da ação imunomoduladora, né? Então, a gente sabe que paciente crítico em terapia intensiva, com pneumonia grave, os esquemas, tem estudos mostrando que quem usa e quem não usa o macrolídeo, aqueles que usaram tiveram um desfecho melhor, independente do perfil de sensibilidade do patógeno isolado, mostrando que provavelmente é uma ação imunomoduladora. Então, que isso fique bem claro, porque tem gente usando aí achando que é um antiviral, né? Nem cloroquina, aquelas coisas todas. Né? Não é essa a finalidade. Em relação à cobertura para gram negativo, quando a gente escalona, eu, pessoalmente, eu não gosto de usar pipetazo, mesmo com a sugestão da CCH, por dois motivos, basicamente. Um, eu tenho mais confiança em carbapenêmico. Desde a publicação do Merino Trial, né, que comparou head-to-head, carbapenêmico versus pipetazo, mostrando um desfecho mais favorável com o meropenem, até pelas premissas do Survival Sepsis Campaign, de acertar logo no primeiro tiro de maneira eficaz, eu prefiro o carbapenêmico. Esse é um dos motivos. O outro é que normalmente, quando a gente escalona, a gente acaba escalonando empiricamente lá também para gram positivo, ou seja, eu acabo escalonando para vancomicina. E pipetazo é um péssimo acompanhante de vancomicina. Tem meta-análise mostrando, né, que quando a vancomicina está associada a pipetazo e comparando com vancomicina mais qualquer outro beta-lactâmico, pipetazo é fator isolado de risco para nefrotoxicidade. Especificamente no contexto que nós estamos tendo aí do Covid-19, de 35% a 40% dos nossos pacientes já têm algum grau de comprometimento de função renal, eu agregar mais esse fator de morbidade renal ao paciente, ainda mais considerando a eficácia maior do carbapenêmico, para mim, selou a discussão. Então, eu normalmente, o meu escalonamento inicial, para o paciente que vinha tomando uma céfalo de terceira na admissão, é com carbapenêmico. Eu concordo totalmente com o senhor, doutor Jacques. Né? Faço minhas das suas palavras. Eu tenho mais uma pergunta, tenho aqui mais 2 ou 3 perguntas bastante interessantes. Uma bastante intrigante seria se existe uma explicação ou se alguma conjectura para essa mudança epidemiológica na flora, né, nos agentes etiológicos aí, associados às infecções hospitalares nos pacientes com Covid, e particularmente alguma explicação para o aumento de casos ou alguns casos de VRE que não estavam sendo mais identificados no passado recente. Então, teria alguma explicação para essa mudança epidemiológica, doutor Eduardo? Veja, isso é muito interessante, né? A gente está também começando a fazer um estudo nesse caminho, porque vamos lembrar que na fisiopatogenia da COVID, o envolvimento intestinal é muito importante. Então, parte dessas infecções da corrente sanguínea não significa que sejam só infecções relacionadas a catéter, né? Provavelmente você tem mecanismos de translocação muito significativos nesse paciente. Então, uma das ideias de que você aumenta o enterococo, alguns estudos internacionais também têm mostrado isso. Então, o aumento de enterococo provavelmente está relacionado
a mecanismos de translocação, né? Um agente intestinal, e lembrar que uma parte, isso daí é interessante, Jacques, quando a gente discutiu lá os primeiros protocolos de Covid lá no hospital, eu fui contra a gente associar a ceftriaxona inicialmente, sabe? Naqueles casos mais típicos, que tinham aquela imagem clara, eu defendi que a gente não incluísse no protocolo a utilização de ceftriaxona. E essa poderia também contribuir para o aumento de enterococo, porque as cefalosporinas, numa situação como essa, lembrar que a ceftriaxona é de excreção muito intestinal, né? Ela é de excreção biliar, dá alta concentração em luz intestinal, e eventualmente pode ser também um mecanismo de alteração da microbiota e poderia eventualmente contribuir. Nós ainda não sabemos com certeza, né? Agora, lá no Hospital São Paulo, também tem muitos pacientes que são nefropatas, né? Já tem doença renal crônica, pela própria característica e proximidade lá do Hospital do Rim, né? Que para manter o programa de transplante, inclusive do Hospital do Rim, o Hospital São Paulo assumiu o tratamento dos pacientes COVID lá do hospital. O resultado é que nós, coincidentemente, recebemos muitos pacientes nefropatas. E os enterococos também têm maior prevalência em pacientes em diálise, né? Isso é clássico, é bem conhecido. Então, provavelmente dá para a gente caminhar nessas hipóteses, mas é óbvio que precisamos estudar melhor essa relação. Acho que o Plínio congelou. Às vezes acontece isso mesmo, né? Ele saiu. Bom, vamos ver se tem algumas perguntinhas a mais aqui para nós. Vamos ver. Jacques, aqui, ó, a associação de drogas deve ser rotina na cobertura de infecções confirmadas por pseudomonas, independente do sítio? O que você acha? Não. Assim, a gente acaba... Acho que isso merece uma discussão mais ampla, né? Quando a gente está falando de cobertura empírica, né, a gente acaba, às vezes, falando de associação antimicrobiana até por uma questão de ampliação de espectro. Mas, uma vez isolado, o que a gente sabe é que, por exemplo, se for uma pseudomonas sensível ao beta-lactâmico, por exemplo, ao carbapenêmico, a monoterapia com carbapenêmico é melhor do que qualquer associação. Ela vai ter um desfecho superior com menor toxicidade. Então, isso não é regra. Agora, para alguns patógenos, dependendo da MIC, ele pode até ser resistente àquele beta-lactâmico na monoterapia, mas, eventualmente, na associação, ele resgata essa MIC e aí passa a ser, talvez, a única opção. Mas não é regra, não. A monoterapia para o patógeno sensível ao carbapenêmico, por exemplo, é a melhor opção. Ok. Tem Concorda? uma outra pergunta aqui ao doutor Eduardo. O uso de Torgena é monoterapia em paciente com PAV confirmada por KPC? Olha, os estudos mostram que sim, viu? Se você tem uma PAV confirmada por KPC, que ela é o agente realmente responsável, a gente tem utilizado monoterapia com Torgena. Alguns pacientes, inclusive, é a única opção terapêutica, né? A gente tem, às vezes, algum paciente que é resistente à polimixina, resistente à carbapenem, a gente tem, eventualmente, essa cepa circulando de KPC, e a gente tem utilizado aí a ceftazidima avibactam como opção terapêutica para essas infecções, como monoterapia em PAV, sim. Plínio voltou? Plínio já estava fazendo algumas perguntas aqui. Já. Desculpa. Não, congelou aí, né? De vez em quando acontece mesmo. Nós adiantamos o expediente aqui. A gente fez as duas aqui, a da Torgena e da monoterapia para pseudomonas com agente isolado. E tem uma última aqui, que acho que nós estamos também já meio nos encaminhando para o final da nossa reunião, são 21 horas e 24 minutos, né? Tem uma pergunta assim, sobre profilaxia com estrongeloides, por conta do uso do corticoide, e então está indicado, né, realmente, como o senhor falou, doutor Jacques,
da dexametasona 6 mg dia, né? Então, se estaria indicado também a profilaxia com praestrogilóides no uso aí do corticoide nessa dose. Para todo mundo. A gente faz profilaxia para todo mundo, interna, e eu digo mais, tem alguns pacientes que têm um curso que a gente vê que está evoluindo para a necessidade, eventualmente, de uma imunossupressão mais acentuada. Por exemplo, tem pacientes que a gente vê que, pela evolução clínica laboratorial, que vai precisar de pulsoterapia, eu já deixo ele, entre aspas, desparasitado, porque acontece agora, por exemplo, vai ir ao fim de semana, a gente já deixa ele pronto. Mas tem que ser lembrado, foi até um motivo, acho que de uma publicação, acho que no Lancet, agora recente, uma revisão de estrongiloidíase disseminada, né? Porque eles não estão tão acostumados com isso. Mas acho que, para nós, no nosso meio, isso é bastante corrente. Então, acho que isso é tranquilo. Mas tem que fazer, realmente. Tem que pensar nisso, porque são 10 dias de dexametasona. 3 dias de dexametasona já é risco para você fazer uma disseminação de estrongiloide, né? 10 é muito alto. Uma pergunta para o doutor Eduardo. Devemos utilizar os critérios de infecção da corrente sanguínea laboratorialmente confirmada, associada a dano de mucosa para o diagnóstico da infecção da corrente sanguínea nesses pacientes com Covid? Ainda a gente não tem evidência disso, né? Provavelmente a gente pode caminhar para isso. Como eu citei aí da translocação, ela já pegou o gancho, né? Provável. É provável que a gente provável que a gente caminhe nesse sentido. Eu acho que a gente tem uma tarefa importante, né, de revisar os critérios da Anvisa de infecção de corrente sanguínea, de PAV, especificamente em pacientes com Covid. A gente vai precisar discutir bastante com as evidências para criar critérios, como recentemente foi publicado critérios de infecção, né, hospitalar por SARS-CoV-2, né, em profissionais, em pacientes, enfim. Eu acho que é um novo capítulo, né, que a gente vai precisar aprender e discutir. Pode ser que, mas certamente a gente vai precisar revisar esses critérios. Né? Tem uma última pergunta aqui que é um pouco fora dos temas da aula, mas eu acho que tem um impacto para todos nós. Se haverá um documento da SPI sobre a indicação das sorologias após a nova documentação, portaria da Agência Nacional de Saúde. Não, já está pronto, viu? Não sei se foi o Evaldo. O Evaldo até me mandou uma mensagem. Foi a Flávia que fez. Não, é um compromisso que nós tivemos. Demorei um pouquinho para a gente acabar de elaborar, porque teve várias considerações. Aí a ANS soltou logo a seguir, aí a semana passada, um novo documento. Aí a DSA soltou agora um recente. A gente vai estar soltando essa semana aí. Sem dúvida, é um documento que é importante, porque a gente está sempre com essa questão aí e está na hora da gente realmente já ter evidências suficientes. Então, para a semana, a gente já solta o documento, sim. Tá certo. E, para finalizar, qual droga, doutor Jacques, a profilaxia para a estrongiloide? A última pergunta aqui. Qual fármaco? O tratamento é a ivermectina que a gente usa. O duro é falar que não é para tratar, para fazer profilaxia da própria Covid, né? Justificar isso. Bom, então podemos finalizar. Quero agradecer mais uma vez as excelentes apresentações do Dr. Jacques, do Dr. Eduardo Medeiros, realmente muito ricas, muito elucidativas, extremamente bem preparadas, foi de muita utilidade para todos nós infectologistas. Muito obrigado pelas suas aulas, muito obrigado para todos os participantes, pelas perguntas que enviaram. E até a próxima reunião, a próxima terça-feira aqui na SPI. Muito obrigado e boa noite a todos. Até logo. Boa noite, gente. Obrigado, viu, pela